Domingo, dia 10 de novembro, vamos para mais um estudo da nossa lição, guia de estudo da Bíblia, para a gente ficar aí antenado sobre como a gente deve viver nesse mundo e se preparar para a volta de Jesus. Então fica comigo logo após a vinheta, porque a gente está estudando aqui sobre bem-aventurados os que creram, né? Temas do Evangelho de João, e hoje a gente vai falar de volta a Abraão, logo após a vinheta. Maravilha, né? Então vamos lá, lição 7 da Escola Sabatina, né? Domingo, dia 10, e aqui, ó, de volta a Abraão. Jesus disse que até mesmo pessoas que morreram há muito tempo testemunharam a seu respeito, tá? Tá lá em João 8:56. E aqui ele mostra dois exemplos, né? É uma imagem aqui do Eduardo Arada, gosto muito, do grupo que eu participo com algumas pessoas. E ele colocou aqui da infolição, ó, Abraão foi uma delas que testemunhou em duas situações. Ao aceitar o chamado para ser o pai de uma grande nação, que está lá em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3. E também ele testemunhou, que a gente está falando de testemunhar de Cristo, né? As pessoas que testemunharam, pessoas de diversas crenças, origens, perfis, caráter, personalidade, mas que enxergaram Jesus como o Messias, como o Salvador das nossas vidas, que tira o pecado do mundo, né? Então aqui, ó, ele também testemunhou ao aceitar o pedido para oferecer Isaac como sacrifício a Deus, que está lá em Gênesis capítulo 22, do verso 1 a 3. Abraão também é o pai de todos aqueles que respondem a Deus com fé. Está lá em Hebreus capítulo 11, verso 8, 17 a 19 também. A sua disposição não é apenas uma evidência de sua fé, mas uma janela para o plano de salvação. Então a lição desse domingo está falando sobre isso. Hoje, início da semana, primeiro dia da semana. Então aqui tem uma ilustração bacana, uma história real, essas ilustrações, tá? Um ateu inglês desafiou um missionário para um debate sobre Jesus em Londres. O missionário aceitou o desafio nas seguintes condições. Então, um ateu chegou ali, chamou o missionário, né? Não para desafio aqui, falar de Deus, da Bíblia, de Jesus, né? E aí o missionário falou, eu aceito, mas tem, né, uma condição aqui. Vamos debater com fatos e evidências, né? Porque contra fato não existem argumentos, né? Evidências. E olha o que o missionário, né, propôs. Trarei comigo ao lugar do debate 100 homens e mulheres que foram resgatados de uma vida de pecado por Jesus. Pessoas que todos poderão examinar, interrogar e avaliar cuidadosamente, como lhes convier. E peço a você, amigo ateu, que faça o mesmo, trazendo 100 homens e 100 mulheres que do mesmo modo tenham sido beneficiados com seus ensinos de ateísmo e incredulidade, essas crenças aí. E, forte, né? Sabe o que aconteceu? O debate não se realizou. O incrédulo tinha muita lábia, mas não tinha nenhum fruto, não tinha provas para mostrar. E hoje a gente vê muita gente com narrativas pífias, né? Conversas, ideologias, que é só teoria, é só utopia. Na prática, não tem evidência, não tem fatos. E a gente precisa estar atento para não se deixar levar por essas pseudo-verdades. E aqui vem um comentário do que a gente está estudando essa semana. Jesus, ao falar diante de todos quem ele era e de mostrar os testemunhos de diversas pessoas transformadas, também usou o testemunho do maior pai da fé dos judeus, o próprio Abraão, que já havia morrido há séculos. Com isso, Jesus deu um nó na cabeça dos seus inimigos, pois como poderia Abraão, né, que tinha morrido há séculos, ter testemunhado sobre Jesus, que Jesus nem tinha existido ainda, né, na cabeça das pessoas, não tinha nascido. Essa história aqui real do missionário que pediu para ver testemunha. Testemunha tem um poder incrível, né? Quem é do direito, quem é da área jurídica aí, né, de tribunal, sabe a importância das testemunhas, né? Elas resolvem casos. Testemunha, né, que viu, que ouviu, que participou. Então, tanto é que o casamento precisa de testemunha, várias coisas hoje precisam de testemunha. E o que a obra de Cristo precisa nessa terra, no tempo do fim, quando todos estiverem sabendo da verdade, ele diz que vai chegar ao fim, né? Então, precisamos de testemunhas. É o que nós somos, né? Devemos ser. Tá? Então aqui o Guia Físico traz isso, né, em outras palavras, mas falando que Jesus, né, nunca teve receio de declarar quem ele é, de forma estratégica, ele encontrava os momentos certos, né? Falou de Abraão. E aqui o guia traz uma pergunta, né? Sempre o guia traz algumas questões para a gente estudar. E aqui tem a pergunta, né? Primeira pergunta aí da semana. Por que o testemunho de Abraão era tão importante a ponto de ser incluído no Evangelho de João? E aqui tem algumas passagens bíblicas que a gente vai ver rapidinho aqui. Gênesis 12, né? O capítulo é o número grande, que fica antes dos 2 pontos. E depois dos 2 pontos, o número pequeno é o verso. Então, 12:3. Aqui do 18, Gênesis 18, do verso 16 ao 18, Gênesis 26, verso 4, Mateus, capítulo 1, verso 1 e Atos, capítulo 3, verso 25.
Então tá aqui, né, como o testemunho de Abraão ajudaria o ministério de Jesus. E aí tem lá em Gênesis 12:3, ó. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui tem uma pergunta, né, no verso 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Então, 26. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. No livro de Mateus, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aqui, em Atos, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, diversos versos para mostrar aqui, né, como, né, o testemunho de Abraão ali impactaria no mundo todo, né, todas as nações da terra. E aqui vem a resposta. Abraão acreditava no Salvador que viria através de sua descendência. Jesus abençoaria todas as famílias, todas as nações da terra com a nova aliança da salvação. Jesus é citado como filho de Abraão, um descendente direto dele. Então, foi uma bênção que Deus deu para ele, né? E aqui mais um comentário para a gente entender melhor, né, toda essa lógica do testemunho, da importância do testemunho e daquele momento ali do Evangelho de João, mostrando ali com diversas pessoas testemunhando e outras negando, outras querendo realmente desfazer do que Jesus estava colocando. Por meio das promessas e dos símbolos que os sacrifícios prefiguravam, Abraão estava dando um testemunho sobre a vinda de Jesus nesse mundo. Inclusive, e a gente vai ver aqui, né, a simbologia toda do cordeiro, de Deus ter pedido a ele para sacrificar Isaac, o filho dele, o filho da promessa, né? Inclusive, quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho amado Isaac, foi uma simbologia de Jesus sendo oferecido pelo Pai Celestial. O filho da promessa de Abraão remota, né, traz toda, né, o tipo e antítipo, a questão do filho da promessa de Deus com relação a salvar, a tirar o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Então, ó, foi uma simbologia de Jesus sendo oferecido pelo Pai Celestial para benefício de toda a humanidade. Inclusive, as palavras de Abraão a Isaac foram palavras proféticas. Olha aqui o que Abraão falou, né? Quando Isaac perguntou: meu pai, onde é que está o cordeiro para o sacrifício? Quem conhece bem a história aí, né? O menino perguntou a ele, e aí Abraão respondeu: ó, Deus proverá. Não é aquela ideia que muita gente usa, né? Ah, não sabe, Deus vai fazer alguma coisa. Aqui é no sentido de que Deus ia prover, que Deus ia mandar o cordeiro. E fica aí um sentido duplo, tanto naquele momento para o sacrifício que Isaac foi poupado, Deus mandou o cordeiro ali, a ovelhinha, né? E Jesus viria, Deus ia mandar o cordeiro que tira o pecado do mundo lá na frente, né? Então Abraão já tinha recebido, a gente vai ver aqui na lição do domingo, né, essa visão de Jesus. Então tudo isso, ó, eram palavras que testemunhavam de Jesus no futuro como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então que incrível, né? A Bíblia é algo assim sensacional. Quando você estuda e vê a conexão lógica, o raciocínio, a estratégia divina, tudo muito bem montado, pensado, né? Se completando. É por isso que a gente tem que estudar um pouquinho dali, um pouquinho daqui, né? E estudar com profundidade. Então esses estudos diários é bom, porque a gente aí vai conhecendo cada vez mais o nosso manual da vida, né? Que é a Bíblia Sagrada. Jesus foi, inclusive, questionado pelos judeus quando ele disse que conhecia e havia visto Abraão. Olha como existem os fariseus, os sacerdotes, os escribas, né? Os intelectuais que ficam questionando a veracidade da Bíblia. Inclusive, fazendo um adendo aqui, eu tenho um curso bíblico que eu estou fazendo no estudo da Bíblia para pessoas que querem entender mais, uma sequência lógica. Eu fiz a primeira aula que foi sobre a Bíblia é confiável, tá aqui, vou deixar aqui no card, tá bom? Na descrição. E a segunda aula, o segundo estudo já é sobre a criação do planeta Terra. E eu trago toda essa referência bíblica com base na Bíblia sobre evolucionismo, criacionismo, como é que tudo foi criado, tá bom? E aí você vai ter uma noção dos conceitos, da essência do que a palavra de Deus traz, a Bíblia Sagrada, para a gente entender todos esses estudos aqui também que a gente tem feito diariamente. Então, leia o que está em João, capítulo 8, versos 56 e 57. Diz assim: Jesus disse: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Então, Jesus falando que Abraão viu o dia de Jesus, né? A questão de Jesus como cordeiro, sendo sacrificado, e ficou alegre, porque Jesus venceu o pecado, né? E disseram-lhe, pois, os judeus. Só que aí olha o que aconteceu, quando as pessoas não entendem o que a Bíblia está dizendo, né? E o mundo é assim hoje, né? A gente está vendo essa perseguição e vai ter perseguição, já teve, vai ter novamente as profecias se cumprindo contra os cristãos, contra a igreja, contra as doutrinas, contra a verdade. Os judeus sempre vêm, né? Quando não entendem as coisas, ficam questionando. E a nossa mente é limitada demais para entender
né? E principalmente os testemunhos, os milagres que Jesus fez ali, sempre alguém querendo fustigar, querendo distorcer. E aí o judeu falou, ó, ainda não tem 50 anos e você viu Abraão? Como é isso? Você está dizendo, tipo assim, seu mentiroso. Como é que você não tem nem 50 anos e você viu Abraão que já morreu há centenas de anos? Jesus respondeu com naturalidade. Então, para mostrar que Jesus era atemporal e o povo ainda cego, né, não enxergava. Que tinha algo sobrenatural ali. E aí Jesus respondeu, ó, antes que Abraão existisse, eu sou. E ele fala, né, o eu sou, que do original é a mesma fala, é a mesma palavra dita a Moisés quando apareceu na sarça ardente e falou, né? Eu sou, o grande eu sou. Né? Então, dizendo que Jesus, deixando claramente que ele disse que ele era Deus. Então, uma parte da Trindade, né? Nesse estudo que eu fiz, inclusive, eu falo, né, da criação ali de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 pessoas com atribuições diferentes, mas constituem uma divindade única, eles são um só, têm a mesma essência, né? Abraão foi o pai da nação judaica, ele recebeu a promessa de que por meio dele todas as nações seriam abençoadas. Essa bênção veio pelo Messias, nascido de sua linhagem. Então, isso que a gente viu aqui. Outra ilustração bacana, Ling Xing-ting era um pobre chinês fumador de ópio, né, viciado. Um dia, os missionários pregaram-lhe o evangelho e ele se converteu a Jesus. Algum tempo depois, Lin Xing-ting resolveu tornar-se missionário e testemunhar de Jesus entre os seus conterrâneos que viviam nas trevas do pecado. Então, aquelas pessoas que tinham passado, né? Aquele santo de casa não faz milagre, casa de ferreiro, espeto de pau. Ele estava ali, convivia com aquela galera, se converteu e foi lá pregar. Infelizmente, a receptividade não é boa, porque a pessoa fala, aquele maluco fumador de ópio, né? Tá aqui agora falando de Jesus. né? E essa é a dificuldade que muita gente tem, né? Dentro da sua família, dentro do seu trabalho, da escola, na faculdade, as pessoas próximas. Os estranhos às vezes tratam mais, têm uma receptividade maior do que aquele que é conhecido porque sabe, né? Sua história toda, os seus vícios, as suas dificuldades, as suas falhas, os seus pecados, né? E aí penam a acreditar que você foi transformado pelo poder salvífico de Jesus, né? E aí ele coloca aqui, ó. Partiu então, né, o Ling Xing para Roxiang, lugar em que nascera, e logo começou a evangelizar aquela gente, falando de Jesus e de seu amor. Mas ninguém quis acreditar no que pregava o chinês, e levantaram então uma terrível perseguição contra o pregador. Então imagine, além de não acreditar, foram perseguir o cara. Eles o prenderam e um juiz cruel e corrupto condenou o intrépido pregador a receber 2.000 varadas. Castigado, né? Com castigo físico, né? Porrada. Logo o bambu caiu sem piedade nas costas do pobre chinês. O pessoal até fala, né? O bambu caiu aí, né? Vai cair. Sarrafo caiu para dentro das costas dele. E aí, ó, levaram-no depois, quase morto, ao posto da missão, né? A missão ali missionária, né? Às vezes a sede, a base ali. O médico da missão ficou penalizado e logo procurou aliviar os sofrimentos do pobrezinho, cuidando de suas feridas. Ele ficou muito tempo para se recuperar, mas assim que ficou um pouco melhor, foi de novo pregar o evangelho e seu testemunho levou centenas de pessoas a Jesus. Então veja o que é que Jesus faz quando ele converte, né? Mesmo em dor, em sofrimento, sendo penalizado, como muitos foram apedrejados, enforcados, mortos, exilados, ele, depois que melhorou, foi lá de novo fazer a mesma coisa. E aí essa resiliência, essa perseverança, né? A qualquer custo, né? E a Bíblia fala que aquele que morrer por causa de Jesus, por causa da palavra, ganhará a vida eterna. E aquele que tentar se salvar, né? Abdicando de Deus e de Jesus, pensando só na questão de sua vida pessoal com egoísmo, vai perder a vida eterna, né? Foi essa bênção que Deus prometeu a Abraão. E ele, a cada cordeiro que sacrificava, testemunhava de Jesus como Salvador da humanidade. Então a gente vai ver aqui que Abraão sabia que Jesus, existiria um Jesus, filho de Deus, que viria para ser o cordeiro. E a gente vê isso aqui, o comentário de Ellen White, né, a profetisa, em alguns livros, ela que teve visões e recebeu a inspiração divina para esclarecer algumas coisas e ratificar, ela só complementa, ela dá detalhes que não foram revelados na Bíblia, porque Deus, assim como faz com os profetas, fez com ela, né? Uma das personalidades aí renomadas dos Estados Unidos. Best-seller, autora que trouxe aí, era semi-analfabeta e trouxe diversos conhecimentos em todas as áreas de educação, saúde, enfim, a psicologia e a parte bíblica também. Então vamos ver aqui rapidinho para a gente finalizar o que é que ela traz aqui. Olha o que ela diz. Que informação, né? Abraão fazia as mais fervorosas orações para que lhe fosse permitido contemplar o Messias antes de sua morte. Então Abraão orava a Deus. A Ellen White está falando aqui que ela foi revelado para ela que Abraão orava, que sabia da promessa, né? E ele orava
de forma aqui, ó, fervorosa, para que fosse permitido ele contemplar o Messias, Jesus Cristo, antes de ele morrer, né? E viu a Cristo. E aí, ó, tá afirmando aqui, a profetisa diz que ele viu a Cristo. Foi-lhe concedida uma luz sobrenatural. Deus deu visão a ele. E ele reconheceu o divino caráter de Cristo. Então, aquele ato ali, quando Deus chamou, a gente vai ver aqui, a profetisa Ellen White fala que quando Deus deu a ordem de ele sacrificar Isaac, o filho da promessa, Deus deu a ele a simbologia, mostrou a realidade que aconteceria no futuro, de forma sobrenatural, Jesus que viria para ser o cordeiro. Né? Viu seu dia e se alegrou. E aí foi o que Jesus falou ali naquele momento em João. Foi-lhe dado a compreensão do divino sacrifício pelo pecado. Ele tinha uma ilustração desse sacrifício no que se passara consigo mesmo. Fora-lhe dada a ordem: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e ofereça-o em holocausto. Então imagina, Deus fez Abraão sentir o que Deus estava sentindo ao mandar Jesus para morrer aqui, né, de forma humilhante. Então imagina, Deus deu ali, como eu falei no início aqui do estudo, Abraão sentiu uma fagulha do que é pegar o seu próprio filho, o filho da promessa, o filho que estava ali esperado, do filho da promessa, e sacrificar. Então, né, é algo assim realmente impactante. E aqui vem, né, a história a gente conhece bem, sobre o altar do sacrifício apresentou o filho da promessa, o filho em quem se concentravam suas esperanças. A mesma coisa, simbolizando Jesus. Então, enquanto estava ao pé do altar, com a faca erguida para obedecer a Deus, ouvi uma voz do céu que dizia: não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Essa terrível prova foi imposta a Abraão para que pudesse ver o dia de Cristo e compreender o grande amor de Deus para com o mundo. Amor tão grande que, para erguê-lo da degradação, entregou seu único filho à tão vergonhosa morte. Isso está no livro Desejado de Todas as Nações, página 376, da escritora Ellen G. White. Né? Então, que coisa, né? Fica mais claro a gente entender o porquê aquela provação ali que Deus mandou para Abraão, para ele entender o que Deus faria com Jesus lá na frente, né? E como ele estava orando fervorosamente, Deus atendeu a oração dele e mostrou o Jesus Cristo que viria. E Jesus, quando vem, ainda fala e remete a Abraão, ou seja, conectando tudo o que aconteceu lá atrás. Abraão, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Então foi isso que Jesus estava falando ali. O que aconteceu lá atrás entre Deus e Abraão, um relacionamento, a promessa, ele orando fervorosamente, e Deus provendo ali uma visão sobrenatural, e ainda fez ele sentir na pele o que era que Deus iria passar. Né? E ele viu esse dia e mesmo assim, ele ficou alegre, porque ele sabia que a consequência de tudo isso ia ser garantir a vida eterna, o fim do pecado, né? Então, e aí fica uma lição pra gente, né? Às vezes a gente passa por aflição, por pranto, não sabe as provações e as tentações, mas, assim como a gente viu o milagre ali do cego de nascença, né? Que alguém pergunta quem foi que pecou, foi ele ou foi os seus pais? E aí Deus fala, ninguém. Ele veio assim para que o nome de Deus seja glorificado, fosse glorificado. Então, Deus precisa ser glorificado através dos nossos atos, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. E Deus permite que as coisas aconteçam, morte de amigos, de entes queridos, doenças, coisas ruins, dificuldades financeiras, problemas de relacionamento. Por quê? Ele quer glorificar. Ele quer que você glorifique a Ele. Que a sua vida seja exemplo para trazer pessoas para Cristo. E a gente entende tudo. O final sempre vai ser um final feliz ao lado de Cristo. Então aqui, ó, então os judeus lhe perguntaram, você não tem nem 50 anos e viu Abraão? E a escritura fala isso, né? Jesus respondeu, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. A gente viu isso, né? Jesus falando que era Deus. Aqui Cristo lhe mostrou que, embora calculassem que sua vinda tinha menos de 50 anos, sua vida divina não podia ser calculada pelo cômputo humano. A escritora Ellen White deixa claro aqui, ó, que a existência de Cristo antes de sua encarnação não é medida por algarismos, né? Por matemática, por número. Imagine, é infinito, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Cristo é o Filho de Deus pré-existente, existente por si mesmo. A mensagem que ele deu a Moisés para ser transmitida aos filhos de Israel foi: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. E para finalizar, a gente sempre deixa claro, né, que a recompensa da vida eterna, da salvação que Jesus fez, os testemunhos dados, não é pela obra de ninguém, para que ninguém se vanglorie, mas é pela graça mesmo, é pela graça e por meio da fé. E Abraão foi citado aqui porque ele é o pai da fé. Então, pela fé, né, pela graça, é que Jesus nos deu a possibilidade de salvação. E aí basta a pessoa crer, aceitar. E quando a pessoa crê e aceita, as obras é uma consequência, né? Passam a ser uma consequência dessa aceitação.
Assim como Abraão ali, pela fé, né? Ele foi lá e obedeceu, né? Então a fé que Deus ia prover, que Deus ia fazer alguma coisa, ele foi lá e obedeceu aos pedidos de Deus. Por isso que a lição aqui no final traz essa complementação. A recompensa não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, e aqui vem um complemento que eu vou colocar aqui agora, né, que estava faltando aqui, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que dizia a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Está lá em Romanos 4, 1, 5. Portanto, não há ocasião de alguém se gloriar sobre outro, nem de murmurar. Ninguém é mais privilegiado do que outro, nem pode alguém reclamar o prêmio como um direito. Está lá em Parábolas de Jesus, na página 237, da escritora Ellen White também. Então, deixando claro que a salvação é pela graça, né? Que você, para ter essa vida eterna, essa salvação, você precisa aceitar de coração. Como as pessoas que testemunharam ontem que a gente falou aqui, né? As pessoas, por naturalidade, por espontaneidade, por enxergar Jesus e amar a Jesus, o amor que ele demonstrou, as pessoas seguiram, decidiram obedecer. Não com interesse, com segundas intenções, né? Aqui, como ele coloca aqui, ó, reclamar o prêmio como um direito. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Eu tenho que herdar. Muita gente está buscando a Jesus e a igreja porque quer a recompensa. Não é porque ama Jesus. Então, se o seu propósito, o seu objetivo, o seu foco, o seu porquê precisa estar no lugar certo. Porque você ama a Deus, porque você reconhece Ele como seu Salvador, como seu Criador, Jesus como seu Senhor. E aí você faz as coisas por conta disso. É muito diferente de gente que está indo para a igreja, de gente que diz que acredita, que crê, que ama a Deus, mas por que quer ser salvo? Porque não quer morrer eternamente, porque quer dar a vida eterna, quer o prêmio. Então você está focando no prêmio. É uma segunda intenção, é um interesse. Você é um interesseiro, você é uma interesseira? É isso que a mensagem dessa lição nos deixa refletir. E a prova disso, o que é que tem a ver isso com o testemunho? A prova disso é o quanto você testemunha de Jesus. Como é que você está testemunhando de Jesus? Porque, como a gente viu na lição ontem, quem crê, testemunha. E é através do testemunho que a gente vai trazer pessoas aos pés de Cristo, tá bom? Então pense nisso, reflita como você pode testemunhar desse imenso amor, desse plano de redenção, de salvação, de toda essa vida de sacrifício que Jesus teve aqui para nos salvar. Então é isso, até amanhã. Deus abençoe você. Forte abraço, sucesso, fique com Deus.